Quando você fala de empresa, toda empresa é uma empresa educacional. Sim. Toda empresa é uma empresa de educação. Porque você precisa educar o seu colaborador, você faz isso através da cultura. Sim. E você precisa educar o seu cliente. Sim. Primeiro você educa ele a comprar o seu produto através de processos educacionais comerciais. Sim. E depois você educa ele a usar o seu produto ou serviço através da jornada de sucesso do cliente. Legal. Então, no fundo, todas as áreas de uma empresa estão em conexão direta com o cliente, são áreas também de educação. Sim. Que precisam pensar, né? Sim. De forma de levar o cliente de um ponto A a um ponto B. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira com uma convidada ilustre. Essa mulher é incrível e vocês vão aproveitar, degustar demais do conhecimento que ela vai trazer para a gente aqui. Virgínia Pierini, muito obrigado. Head do Grupo Acelerador, uma mestre aí em educação, né? Ela faz chover nas imersões do Grupo Acelerador. Uma honra te receber aqui, viu? A honra é toda minha, né? Eu estou muito honrada de verdade com esse convite, porque assim, eu acompanhei um pouco da sua transformação também e sei que a sua transformação passou pelo viés da educação. Então, assim, uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que isso, imagina. Para situar o pessoal um pouquinho, me fala um pouquinho da Virgínia, né? Qual que é a sua experiência, né? Começou a falar um pouquinho nos bastidores aqui, meu Deus do céu, né? Ó, meio episódio para falar o que essa mulher já fez na vida e a experiência que ela tem. Mas um pouquinho do que a gente vai falar aqui mais de educação. Tem algumas pessoas que me perguntam assim, Vi, qual que é o seu background para fazer o que você faz? Eu falo, você tem um tempinho para sentar, vou te explicar. Porque eu acho que tudo que a gente está hoje é uma construção da nossa vida. Né? Não é só a faculdade que eu fiz, são as experiências que eu tive. Então, assim, resumidamente, eu sou formada em administração de empresas. A minha paixão sempre foi o comportamento humano. Né? Então, desde que eu peguei o primeiro livro do Carl Jung, com 13 anos de idade do meu pai, comecei a ler e me apaixonei por isso. E fiz administração porque eu queria trabalhar com RH dentro das empresas. Eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E aí depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas, trabalhei 17 anos com RH. Na faculdade eu fui bolsista do CNPq, então sem saber que eu ia usar isso hoje, eu passei 4 anos estudando metodologia científica, nunca mais usei, até 2021, quando eu comecei a trabalhar mais fundo com isso. Depois eu fiz psicanálise, fiz psicoterapia. Tem uma outra vertente minha em que eu estudei um pouco de terapias mais holísticas. Legal. Reiki, depois que eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela. Então eu já trabalhei em empresas de diversos segmentos também, né, em multinacional de recrutamento e seleção, em ferrovia, trabalhei para Vale, né, muito tempo, empresa de pequenos e pequeno e médio porte, empresa Sim. mais familiar. Legal. Inclusive, a minha monografia da faculdade, ela foi sobre gestão de pequenas e médias empresas. Legal. Né? Legal. Como é que era o RH dentro dessas empresas. Então, assim, tem uma história de vida muito entrelaçada com a educação e com muitas outras experiências, né? Ah, legal. E hoje é a Head de Educação do Grupo Acelerador. E hoje, com muita honra, sou o Head de Educação do Grupo Acelerador. Pessoal, só para vocês terem noção, muito da metodologia do que a gente, né, assiste lá, né, de toda a entrega de educação do Grupo Acelerador, vem do crivo, né, das ideias e da estruturação que você sugere, que você na sua experiência compartilha e entende, assim, né, dá para ver como impacta, porque assim, o conhecimento seu de gente, né, assim, ele é extenso e, né, queira ou não queira, a educação foi feita para gente. Pra gente. Mas conta um pouquinho dessa função, principalmente no Grupo Acelerador lá, que eu acho que é o que a gente de repente vai nortear aqui mais no bate-papo, tá. que tem a ver com educação para empresas, né? Tá, vou contar, mas assim, eu não posso deixar aqui de enaltecer o Marcos, porque o Marcos foi uma pessoa visionária, né? Lá Sim. em 2022, quando eu comecei a trabalhar com o Marcos como consultora de metodologia. Legal. Então, ele entendeu, e assim, você conhece o Marcos tão Sim. bem quanto eu, o Marcos é visionário, ele enxerga além do tempo, por isso que ele construiu tudo que ele construiu. Sim. E ele começou a entender que precisava ter uma metodologia
uma pessoa ali para olhar para isso que não seria ele mais, porque até então ele fazia toda a construção das imersões, né? Sim. Então lá atrás eu comecei a trabalhar como consultora de metodologia. Eu fiz a metodologia do acelerador pessoas, acelerador marketing digital e o acelera mentores, que é uma entrega interna para eles. E aí quando aconteceu isso, o Marcos falou, não, realmente eu preciso ter uma área de educação aqui dentro que não existia. Sim. Né? Tinha comercial, marketing, Sim. experiência do cliente, operação, mas não tinha área de educação. Sim. E aí ele me convidou, né, para poder estar lá. Me comprou, né? Comprou meu passe, né? Essa história é legal, ele conta sempre. Não, essa história, fazendo um parênteses aqui, o Érico Rocha, conheci ele essa semana, ele falou, se você que é famosa Virgínia, eu falei, não me fala um negócio desse. Você imagina? Porque essa história da compra, e aí mostra também a ética do Marcos, né? Porque ele não veio direto em mim, porque eu era prestadora de serviço de um Giants, inclusive. Sim. Então, aí a partir disso, eu entro no Grupo Acelerador para fundar a área de educação que não existia. Lá em maio de 2023. Legal. E aí o meu desafio era, vamos estruturar uma área, montar um time de educação que olhe para metodologia. Então já existe uma metodologia do Grupo Acelerador, que é o acelerador empresarial, e dentro dessa metodologia, que é uma metodologia guarda-chuva, digamos assim, a gente tem diversas outras metodologias que são as imersões complementares que a gente chama, que na época a gente tinha muito menos, hoje a gente está com um portfólio de mais de 30 imersões. Então. Né? Na época, se eu não me engano, devia ter umas 10, 12 imersões. Então, em 2 anos, a gente dobrou o número de imersões. E o que eu acho impressionante é assim, que todas têm uma qualidade altíssima, né? Então, realmente, o Marcos é um fenômeno, né? E aí, ele traz, né? Ele tem essa visão, porque é a inquietude do cara que é visionário, e ele traz aquela, cara, eu preciso mais, né? E ele sempre parece que tá, e olhares, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que impactou, de uma sugestão sua, que o pessoal me falou assim, cara, o slide tem o número da página. Assim, parece besteira, né? Assim, mas você viu. Sim. Né? Porque você está anotando e tem muita gente que aprende. Eu sou um cara que aprendo anotando. Nem que eu vou revisitar a anotação, mas eu anoto, sei lá. E por que eu tive essa ideia? A gente fala que uma imersão, ela é viva. Sim. Então, por mais que eu feche o conteúdo com o trainer, e aí também preciso trazer esse outro personagem aqui, porque a construção ela não é só da cabeça da Virgínia, né? A escolha do trainer, de quem vai dar a imersão, ela é muito importante. Então, quando a gente escolhe o trainer, eu vou fazer a extração do conteúdo dele, mas o conteúdo vem dele. É óbvio que eu entendo um pouco, eu vou pesquisar, eu vou estudar, mas, por exemplo, gestão financeira, né? Eu sou um zero à esquerda em gestão financeira. Meu negócio é gente. Meu negócio é gente. Então, o trainer traz isso. Então, o que acontece? Como a imersão ela é viva, acontece muito os PPTs estão todos prontos, o cronograma está pronto, mas ali no meio do primeiro dia, alguém fez uma pergunta e o trainer falou, putz, eu preciso colocar mais sobre isso. E no intervalo, a gente vai lá e acrescenta. Então, se eu passo para vocês o PowerPoint antes, ele já está desatualizado porque vai ter mudança. Então, assim, muita gente pedia, libera o PowerPoint antes para a gente poder ter e acompanhar. E eu não consigo fazer isso. Então, o que eu fiz? Ao invés das pessoas ficarem anotando, eles já sabem que vão receber. Anota só o número e escreve o insight que você teve. Não perde tempo anotando o que está escrito lá, porque você vai receber depois. O mais importante é você anotar o insight. Por quê? De uma imersão que você tem, que você assiste ali de 3 dias, você não vai guardar tudo. Você vai guardar, vai te tocar o que você precisa naquele momento. Tanto que é por isso que você faz o acelerador empresarial 1 ano depois. Sim. Porque você vai ver outras coisas, né? Então foi isso o insight. Então, cara, e assim, são coisas... E eu percebo vocês na operação, que pode falar os segredos, se for, né? Mas parece que tem sempre alguém... um ouvinte da área de educação. Eu tenho 2 pessoas de educação que atuam em todas as imersões. Porque eu percebo que o trainer de vez em quando, anota aí fulano, sabe assim, e continua o negócio, né? Então, porque é uma melhoria incessante né? Eu tenho um consultor de educação que fica full time dentro de sala, acompanhando o cronograma e já anotando melhorias. Legal. E tem uma pessoa que fica dentro da house, né? Junto com a equipe técnica ali de som, o PPT que ele conhece o cronograma também,
para ele poder ajustar ali com o trainer. Não, e aí vocês falam, nossa, essa imersão maravilhosa, caiu do céu, né? Ó, é muito trabalho, né? Ontem nós ficamos 6 horas, eu e a minha consultora de educação, falando de CSCX, passando o pente fino na última. E olha que é uma imersão que já aconteceu 3 vezes. Sim. A gente passou o pente fino nela inteira ontem. Então, assim, é muito detalhezinho, é muito detalhe. Até porque, e a gente vai entrar nisso, né? A forma como a gente constrói é diferente. Então, e aí você falou para mim um básico aqui nos bastidores sobre assim três formas ali de educação. Eu achei muito legal, eu queria que você trouxesse esse conceito para a gente trabalhar com 2 ali que tem mais a ver com o que seria o foco do trabalho aqui, né? As empresas hoje precisam pensar em educação para os colaboradores e tal, mas você fez uma estrutura de 3 modelos ali para a gente poder, poder investigar um pouquinho mais, 2 mais interessantes para o empresário aí. Né? Eu penso em educação ali em 3 vieses realmente. O primeiro deles que é a autoeducação, né, que é o autoconhecimento, que é a autoconsciência, né? Eu gosto muito da palavra autoconsciência, porque quando você fala de autoconhecimento, se você falar eu sou assim, eu sou assado, você acaba se encaixotando, né? O Murilo Gun fala muito disso. Sim. Você se encaixota e você se trava. Sim. Mas a autoconsciência não, você tem consciência daquilo e aquilo flui. Então a autoeducação, que é você buscar mais sobre você mesmo, que eu acho que é uma coisa importantíssima para qualquer pessoa, legal, seja quem for ela. A educação em si, como a educação corporativa, realmente, de você treinar os seus colaboradores, você treinar o seu cliente, né? Porque quando você fala de empresa, toda empresa é uma empresa educacional. Sim. Toda empresa é uma empresa de educação. Porque você precisa educar o seu colaborador, você faz isso através da cultura, sim, e você precisa educar o seu cliente. Sim. Primeiro você educa ele a comprar o seu produto através de processos educacionais comerciais, sim, e depois você educa ele a usar o seu produto ou serviço através da jornada de sucesso do cliente. Legal. Então, no fundo, todas as áreas de uma empresa que estão em conexão direta com o cliente são áreas também de educação, sim, que precisam pensar, né, de forma de levar o cliente de um ponto A a um ponto B. Legal. E um terceiro viés, que é o que está vindo muito forte desde a pandemia, que é o viés do braço educacional de uma empresa. Né? Então, sim, se você faz uma coisa muito bem feita, seja qual for o seu segmento de negócio, eu acho que é um dever seu ensinar outras pessoas a fazerem. Sim. Né? É assim que a gente vai acelerar o Brasil, é assim que a gente vai levar o mundo adiante realmente de uma sim forma melhor. Então, se você faz uma coisa muito bem feita, você não pode guardar esse segredo para você. Pois é. Né? Você tem que partilhar isso com outras pessoas. E eu acho que o segredo principal do crescimento é a educação, né? Porque, lógico que você vai ter processo, você vai ter pessoas, mas se você não formar novos leads, você não formar uma equipe bem preparada para continuar mantendo a qualidade na sua entrega, você não vai conseguir crescer, né? Assim, exatamente, porque o Marcos ensina muito sobre formar líderes, o PDL, né, que é o Programa de Desenvolvimento dos Líderes, o PDI, que é o Programa Individual, né, de Desenvolvimento Individual, o contrato de expectativa com o colaborador. Tudo isso é processo educacional. Então. Né? O que você faz no contrato de expectativa? Eu espero que você tenha esse tipo de comportamento, me entregue esse resultado e eu, enquanto líder, vou te orientar para isso. Exatamente. E a gente vai desenhar um PDI para isso. O que é isso? Educação. Você está tirando o cara do ponto A, que ele acabou de chegar na empresa daquele jeito, com aquela, e levando ele para um ponto B, com o que você quer que ele entregue. Legal. Né? Vocês, assim, no Grupo Acelerador, vocês são, né, o core de vocês é a educação. Mas entre a segunda e a terceira, as empresas estão sofrendo por essa necessidade. Eu acho que nem estão sentindo, né? Já estão sofrendo por essa necessidade. Eu sinto que eu preciso. Não, eu já estou sofrendo porque eu não tenho há muito tempo. Não tenho há muito tempo. E com crescimento, quanto mais cresce, mais dói, né? E vocês lá no Grupo Acelerador tem muito forte esse 2, o número 2, porque vocês precisam treinar a equipe de vocês têm uma cultura muito forte e tal. Algumas dicas padrões, assim, mesmo pensando em empresas pequenas, né, que já tem aí seus 15, 20, 30 colaboradores, e a evolução disso. Que cuidados tomar? Tem um momento que você fala, olha, que a partir desse momento você tem que começar a pensar nisso, monta uma trilha de treinamentos, que horas que você tem que acordar para isso, mas feeling assim, né? Porque a gente sabe que a maioria dos empresários, de fato, no Brasil, não vai ter um KPI para ele ter essa sensibilidade, né? Eu acho que já tem que ter
quanto antes, mas Sim. qual que seria o momento, como começar? Eu acho que o momento é a partir de quando você abre o seu CNPJ. Para treinar o primeiro, né? Porque assim, as pessoas ficam achando que isso é uma coisa muito mirabolante, né? E como para mim é muito natural, quando as pessoas perguntam, eu falo assim, gente, mas qual que é a dificuldade de entender que assim, é muito simples um processo de educação? Muito Sim. simples, seja ele em qual for desses três. O autoeducação é mais difícil porque a gente está lidando com a gente mesmo, mas o bicho pega mais, tem uma né? pessoa mais resistente ali. Mas eu brinco que assim, a partir de quando você abre o seu CNPJ, você tem a primeira pessoa que vai trabalhar com você. Se você já começar a desenhar com ela, o que você espera dela, o que você quer dela e como é que você vai construir isso junto, é muito mais fácil você incorporar isso no teu pensamento. Mas vamos supor, a grande maioria não tem isso, né? É preciso você colocar dentro da empresa, e aí o Marcos ensina isso muito bem também, atrelado à missão, visão e valores. Então, hoje, ali, né? Beleza, eu não comecei lá atrás, Virgínia, da onde que eu começo? Então, você já tem missão, visão e valores da empresa bem desenhado? Porque sem isso aqui, nenhum processo educacional corporativo vai funcionar para o teu colaborador e também para respingar lá no teu cliente. Perfeito. Então, se você já tem isso, quando você tem os seus valores definidos, você tem que escrever quais são os comportamentos que você espera dos seus clientes. Então, não é só chegar para ele e falar, eu espero que você tenha aqui esses 5 valores, iniciativa, proatividade, ética. Sim. Ok, e ele vai falar para você, eu faço o que com isso? Sim. Então, você tem que desenhar esses comportamentos. Praticamente assim, o que pode, o que não pode. Exatamente. Tem que desengravidar, que nem o Marcos fala. Desengravidar aquilo. E a partir disso, você consegue construir. Então, dentro da função, eu fiz esse desdobramento para o meu time de educação. Né? Eu peguei a missão e valores da empresa, a gente tem uma missão do time de educação, que está atrelado à missão da empresa, e os comportamentos que eu espero deles. Sim. A partir disso, eu desenhei, eu fiz uma avaliação, né, de cada um deles, do que eles precisam ter. Então, eu tenho um colaborador lá que ele não é muito executor, né? Ele é mais analista. Então, eu preciso trabalhar, porque a gente está num grupo que se chama acelerador, eu preciso puxar mais ele, né? Empurrar ele mais para ele ser mais... Como é que eu vou trabalhar isso? Que legal. E aí a gente vai para uma outra vertente também, que são os eventos de cultura. Sim. Né? E como as pessoas escutam muito o Marcos falar sobre eventos de cultura, principalmente quem não fez o acelerador empresarial, e acha que o evento de cultura é festa. E não é festa. O evento de cultura, ele é um processo educacional. Tanto que existe uma pessoa no meu time que ajuda o RH a criar o cronograma, os PPTs dos nossos eventos de cultura. Legal. Porque ali você precisa tirar, e aí vamos só deixar aqui bem alinhado isso, o que é um processo educacional? A fórmula do processo é tirar uma pessoa de um ponto A a um ponto B. Legal. Pronto, eu quero essa pessoa chegue aqui, e aí vamos dar um exemplo simples, de dentro de casa. Lógico. Mulher quer ensinar o marido a fechar a tampa da privada. Como é que ela, aqui no ponto A, aqui no ponto B eu quero que ele feche, eu quero que ele pare de deixar exemplo bobo, tá, do nosso dia a dia, para eu te mostrar que isso que tudo é processo educacional. Sim. Como é que eu vou mostrar para ele no passo a passo, porque não é só falar. Como é que eu vou mostrando para ele o passo a passo? Vamos trazer isso para dentro da empresa. Eu tenho um grupo de pessoas aqui trabalhando comigo que estão completamente desconectadas, desengajadas, reclamam de ter que trabalhar, fazer hora extra. Como é que eu levo essas pessoas para um nível de engajamento máximo? E aí você vai pensar, o que primeiro... Vai adiantar eu só falar, brigar? Não vai. Não. O que eu preciso construir aqui? Então, eu vou mostrar o impacto da nossa missão que a gente faz no mundo. Eu vou chamar eles para junto da nossa visão. Legal. Eu vou mostrar cada resultado que a gente vai alcançando até chegar na visão. Eles vão ter uma participação ou financeira nisso, ou de celebração. Eu vou criando um passo a passo até chegar nisso aqui. Perfeito. Entendeu? Então, assim, essa é a fórmula de qualquer processo educacional. Ensinar o teu filho, ensinar maridos, ensinar esposas, até ensinar colaborador e cliente também. Então, essa é uma fórmula. Legal. E aí eu chamo isso de pensamento estruturado, né? A pessoa precisa ter esse pensamento estruturado para ela conseguir
cadenciar isso para conseguir trazer essa pessoa para o ponto B realmente. E o evento de cultura nada mais é do que isso. Sim. Então, beleza, quando a gente vai ensinar os nossos membros de Giants a fazer evento de cultura, eu criei um passo a passo para eles. Não sei se você já recebeu esse PDF, se não recebeu, eu vou te enviar esse PDF. Legal, por favor. Do pré-evento, do evento e do pós-evento. O que tem que fazer Legal. em cada momento disso. Né? Porque é essa construção. E essa construção é como se fosse um método, né? A gente pode falar assim, de forma leiga aqui, falar, cara, você constrói um método de educação, né? Porque você tem que pensar nesses efeitos que a gente não pensa, né? Eu acho que a gente estava falando um pouquinho antes de alguns principais erros numa construção disso. Sim. Cita alguns aí, porque realmente se ficar desconexo, por exemplo, assim, né? Não vai funcionar, né? E aí, então, quando a gente fala dos principais erros, quando você vai criar um método educacional, um processo, e aí seja para ensinar o teu cliente, Sim. ou o teu cliente dentro da tua empresa, Sim. ou dentro do teu braço educacional mesmo. Sim. Se você está aí, você quer montar uma imersão, uma mentoria. O principal erro é não ter essa metodologia. Então, você tem que ter o passo a passo, você tem que ter pilares. Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer uma extração de um trainer, né? Que tem ali o conhecimento do tema. É que se você fosse pensar em 3 principais pilares para você ensinar essa imersão, quais seriam esses pilares? Legal. Né? Então, por exemplo, no de marketing digital, né? Quando eu fui fazer com a Rai, tem lá, conecta, convence e converte. Então, dentro desses 3, dessa amarração, a gente, dentro do conecta, o que precisa ter de conteúdo? A gente vai trinchando. Legal. Eu falei que eu ia falar com as mãos, Sim, né? A gente vai destrinchando. Então, quais são os 3 primeiros pilares? Que vai amarrar esse ponto A e esse ponto B. Legal. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Quando elas vão ensinar alguém, elas não têm isso. Né? Então, a mesma coisa, o especialista de vendas, ele vai fazer uma reunião de vendas com o cliente para vender. Ele quer tirar a pessoa do prospect para levar ele para comprar. Sim. Ele tem que pensar. A gente tem uma apresentação dentro do acelerador empresarial que ela é cadenciadinha nisso. Como é que eu vou estruturar, carregar essa pessoa para ir conhecendo o acelerador até chegar no você quer pagar como? Sim, sim. Né? E dentro de uma imersão, ali, né? Fechamento. E dentro de uma imersão, a mesma coisa. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é você colocar todas as pessoas no mesmo pote. Achar que todas as pessoas aprendem ou compram da mesma forma ou vão utilizar o seu produto da mesma forma. E elas não são, né, do mesmo jeito. Perfeito. E aí lá a gente trabalha muito com a metodologia DISC, que é uma metodologia de comportamento, ela não é uma metodologia de personalidade. Sim. Ela diz como é que está o seu comportamento naquele momento. Se você é mais executor ou dominante, né? Porque a gente adaptou lá a nomenclatura, mais executor ou dominante, mais comunicador, mais planejador ou mais analista. Legal. São 3 perfis completamente diferentes. Sim, né? Se você pegar uma pessoa que tem uma dominância maior de cada um deles, são pessoas completamente diferentes. Então, você não pode ensinar elas da mesma forma. Né? O estímulo é diferente, né? Para chamar a atenção. E assim, por exemplo, no meu time, eu tenho muitos no meu time que são analistas. Sim. E eu faço isso como líder intencionalmente, porque eu sou executora comunicadora. Meu executor é muito alto. Sim. É 53%. Sim, nossa. Então, assim, o meu analista é muito baixo. Era muito baixo. Sim. Era 11%. Agora, como eu estou cercada de analista, ele subiu para 24%. Estou contaminando. E eu fiz isso intencionalmente, porque eu preciso ser mais analista. Então, eles me puxam. E aí, eu puxo eles para execução, E aí, eu não posso ensinar o meu colaborador, eu não posso chegar para ele e falar assim, faz isso assim, 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 assado. Porque ele é um analista, ele precisa saber o porquê ele está fazendo aquilo, qual que é o prazo, como que ele vai fazer. Eu preciso me adaptar. Sim. E em sala de aula é a mesma coisa. Exatamente. Eu tenho os 4 perfis lá dentro. Num evento de cultura é a mesma coisa. Você tem 4 perfis lá dentro. Você tem que ter atividades e o trainer, quem está à frente no palco, quem está ensinando, tem que saber se comunicar com essas coisas. Porque se ele se comunicar só de uma forma executora, o analista vai falar assim... Mas cadê? Por que ele está falando isso? Cadê o checklist? Cadê o passo a passo? Legal. Né? Então, esse é um erro clássico também, que as pessoas acham que vão ensinar todo mundo igual. E não são. Sim, sim. E um terceiro erro que as pessoas cometem é que o adulto aprende de forma diferente. Né? Sim. Então, não é igual criança. Então,
principalmente vocês, empresários, Sim. Quando estão sentados numa sala de aula, por mais que a gente tire o celular de vocês, a cabeça de vocês está a mil. Sim. Vocês têm um monte de coisa para fazer, né? Então, se você não conhece quem é seu público, você não vai conseguir ensinar. E aí, quando eu sei que eu tenho um público que está ali com a cabeça a mil, eu tenho que trazer eles de volta cada vez mais para eles prestarem atenção. Sim. Numa imersão que é ali. E mesmo num processo, por exemplo, de vendas, a gente vai vender para empresário. O cara Sim. tem um monte de coisa, ele não está prestando atenção 1 hora do que o especialista está falando. E aí a gente tem que usar 2 coisas, que é os 5 sentidos e as emoções básicas. Sim. E esse é um grande erro hoje que grandes players no mercado cometem, dentro de imersão, e aí falando de braço educacional, Sim. Ou de mentoria ou de consultoria, que eles não usam isso. Então você também aprende sentindo raiva, você aprende sentindo amor, você aprende se emocionando, né? Então, por exemplo, um processo de mentoria, ele também tem que ter alguns momentos que você puxa aí, mesmo que seja uma mentoria de contabilidade. Sim. Né? Tem que ter algum momento ali de cativação, de emoção. Sim. E eu tenho que usar os 5 sentidos, principalmente dentro de uma sala de aula. Eu tenho que colocar o cara para ver. E não só ver o PPT, ele tem que ver uma experiência do cliente, ouvir, né, o som, a música. Nada que acontece ali dentro da sala do acelerador, ela é à toa. Até a música que a gente coloca, ela é escolhida a dedo para aquilo. Nossa, né? Olfato, né? A gente tem um Giants que trabalha com marketing olfativo, que está muito em alta. Legal. Né? Ele desenha, ele manipula lá um cheiro que é característico específico. Seu. A gente tem aqui. Então, imaginei que ninguém vai ter mais esse cheiro, né? Então, tem que trazer isso também, né? Tato. Fala assim, hoje a gente está no mundo digital, estamos no mundo digital. Seria muito fácil a gente pegar aqui o nosso celular e colocar as ferramentas tudo no celular para você. Sim. Mas é muito diferente quando você pega o papel e você escreve, você aprende mais. Então isso é uma coisa que pode vir a tecnologia que for, eu não vou tirar isso. É óbvio que a gente vai adaptar, né? De repente até um dia você vai estar lá com um óculos da Apple assistindo imersão. Tem que acompanhar também, né? Tem que acompanhar. Mas os sentidos, eles não deixam de existir, né? De existir. A gente teve a oportunidade nesse início de ano ir lá para Disney, né? Houve uma empresa centenária, especialista disso, falar sobre os 5 sentidos, né? Exatamente. E o que eles usam e abusam dos 5 sentidos. Isso aí eu acho também que você falou que me marcou bastante aqui, que além do adulto ser diferente, o adulto tem a tendência de ser mais rabugento, né? Muito mais. Essa é a real. Então, você tem que primeiro quebrar a crença, né? Parece assim, Então é um desafio muito maior, né? Porque assim, a criança, quando ela vai para a escola, por mais que ela já tenha ali interação com adulto, ela tá formando a personalidade dela, vamos supor que o pai brigou com a criança, chamou a atenção, a criança chorou, esperneou. A hora que ela entra na escola e encontra os amiguinhos, ela já esqueceu disso. E ela entra naquela vibe, né? Ela entra naquela vibe, ela entra uma folha em branco, né? Sim. Não é uma folha em branco, mas ela entra uma folha em branco. O adulto não. Então, o adulto, quando ele vai sentar na tua frente para comprar um produto seu, ou para fazer uma imersão, uma mentoria sua, ele já vem com uma bagagem de experiências. Às vezes, experiência ruim, com um concorrente seu. Às vezes dúvida, às vezes crítica, porque ele acha que ele sabe mais que você. Sim. Ele não precisa aprender, que faz parte da personalidade, né? Diferentes personalidades. Então ele já vem com essa coisa mais crítica, ou às vezes ele vem machucado, vem com um trauma. Perfeito. Muitas vezes, o trainer fala alguma coisa que aciona um gatilho nele, que ele nem sabia que tinha. E aí eu tô falando assim, às vezes de imersão financeira, às vezes imersão de compras de estoque. Pragmática ali, né? Às vezes fala alguma coisa, algum número, alguma situação que aconteceu, que ele lembra de uma situação que aconteceu. Sim. Às vezes nem no nível consciente, às vezes no nível inconsciente mesmo. Aquela feridinha ali, né? E às vezes dá o gatilho. Dá o gatilho, né? Então, é diferente, isso é muito mais desafiador ensinar o adulto. E assim, no método, né? Você que tem essa experiência, no método você pensa na construção dele em desconstruir alguma coisa, falando, né, dessa questão de rejeição ou de crenças. Você pensa em começar desconstruindo para depois começar a construir? Sim. Você pode perceber que a primeira manhã de todas as imersões,
Primeiro que elas são um nivelamento. Sim. Porque eu tenho gente ali dentro, eu brinco que a gente tem um buraco educacional dentro da nossa sala de aula. Porque a gente tem gente que já entende mais do assunto e gente que entende menos. Então, ela vem primeiro com um nivelamento e às vezes com quebra de crença. E às vezes é muito sutil, às vezes é mais escancarado, né? Por exemplo, a Raquel faz isso na gestão financeira, porque a gente está falando de dinheiro e uma das maiores crenças que o adulto tem são crenças sabotadoras de dinheiro. Ela já vem desconstruindo isso. E em outras a gente vai mais sutil, a gente vai quebrando isso de uma forma mais sutil. E aí a gente tem, só fazendo um parênteses aqui também, uma outra coisa, né? Os nossos staffs, eles são orientados a ficar de olho em vocês, em linguagem corporal realmente de vocês, para ver se vocês estão engajados, se vocês não estão, se vocês estão se emocionando, se vocês não estão. E eles me chamam quando eles percebem alguma coisa. Uma inquietude ali. É uma inquietude. Se está falando muito com a pessoa do lado e assim, às vezes está falando de uma forma que está reclamando, sabe? Sim. Eles me avisam para que eu faça uma intervenção junto com vocês, né? Então, por isso que eu tô sempre ali, eu tô treinando o pessoal também para isso, pra gente entender, porque assim, a gente quer que as pessoas saiam de lá aproveitem ao máximo, com aprendizado real, né? Então, teve até algumas pessoas que vão na sabedoria empresarial que elas falam assim para mim: o Marcos ficou muito tempo fazendo pitch, o Marcos está vendendo muito, né? Geralmente são pessoas que não vão comprar. E aí eu falo assim: beleza, você não se interessou? Não me interessei por causa disso. Eu falei: mas você prestou atenção na aula comercial que o Marcos te deu durante esse tempo? E aí eu começo a explicar para eles a construção do pitch de vendas, o porquê que ele fez cada coisa daquelas. E eles falam: nossa, eu não prestei atenção. Eu falei: pois é, você estava reclamando tanto, você sentou num lugar de ficar criticando e não prestou atenção na aula que você teve. Então, o adulto tem muito isso, né? Muito. Eu tenho um exemplo lá, lógico que não usando nomes, lá no grupo mesmo, que uma moça que ela participa há mais tempo, acho que ela está no 3º ciclo já, e ela desabafou comigo assim, ela falou: Fábio, eu queria tanto que o meu esposo viesse, ele que precisa, mas sabe o que ele fala? Que esse menino vai me ensinar se eu faturo o dobro? Hoje eu acho que não mais, tá? Então acho que, por coincidência, ele começou aí. Foi o primeiro encontro que ele foi agora recente. Então ela chegou a desabafar assim, porque tem essa crença do adulto, né? Do adulto machucado, né? Que acaba sendo mais difícil de entrar. E aí a gente tem uma coisa que as pessoas entendem muito errado isso, né? Mas a gente tem uma questão de ego muito forte, né? O nosso ego, ele pode nos servir ou nos atrapalhar. Exatamente. Né? E tem uma frase do José Saramago que eu gosto muito, que eu levo muito pra minha vida, porque eu já fui essa pessoa, de que eu achava que eu sabia tudo, eu já fui essa pessoa arrogante. Eu tenho um pensamento muito acelerado, então assim, eu achava que eu era fodona. Eu já fui essa pessoa. Não tenho orgulho de falar isso, mas todo o meu processo de autoeducação eu consegui driblar isso. Mas tem uma frase do José Saramago que me marca muito. Ele fala algo mais ou menos assim: quem está de fora é quem enxerga a ilha. Então, a gente tá em qualquer área da nossa vida, tá? Em qualquer profissão. Você tá ali vivendo dentro de uma ilha, da tua ilha. E aí vamos colocar aqui para os empresários que estão assistindo a gente, a tua empresa é a tua ilha. Só que você não enxerga a ilha inteira, você tá dentro da ilha. Você tá ali sentado na sua mesa dentro da ilha. Você não tá enxergando que lá na ponta da ilha, de repente, tem uma baita de uma oportunidade ali que você não tá vendo. Quem tá vindo de fora, até arrepio de falar disso, mas enxerga a ilha. Que aí o que acontece? São os mentores que ajudam vocês. É o Marcos dentro de um processo de seleção. É alguém que você modela na internet, que vai te falar uma coisa que vai doer. E geralmente quando dói é porque é onde tá pegando. Né? Então assim, ok. A gente tem dentro do grupo pessoas que faturam muito mais que o Grupo Acelerador. E estão lá dentro aprendendo a faturar mais e ensinando também outras pessoas com os erros que eles cometeram. Perfeito. Porque no final das contas, o processo de educação não é só você que aprende. Quem está ensinando aprende também junto com você. Os palestrantes falaram bastante nesse último encontro, né? Que a gente teve um encontro, né, Giants essa semana. Muito da inteligência coletiva. Que ela é imbatível, né, na verdade. Você já vai ter uma entrega surreal do palestrante ou do trainer ou do próprio Marcos, né? Mas só que ali do lado, porque sozinho não vai, né? Assim, sozinho você vai ficar, acho que nessa ilha, nessa bolha, né?
E aí foi o que a gente fez com o Marcos, né? Desde que eu entrei, eu falei pro Marcos que ele precisava começar a sair da frente das imersões para escalar. Sim, perfeito. Para escalar o negócio, porque Sim. assim, não pode ficar dependendo só do rosto dele. Completamente. Então, cada vez mais a gente vem nesse movimento de... Ele, óbvio que, assim, a metodologia saiu da cabeça Sim. dele. E assim, trabalhar com o Marcos, estar ali, é um ensinamento diário. Sim. E é muito interessante ver como todos os líderes, e agora os nossos líderes de bastidores, estão indo para frente, Sim. conversar com giants, conversar com aluno. Legal. Né? Você pode começar a perceber em todos os aceleradores empresariais, na hora do coffee, no almoço, os nossos líderes estão lá. Por quê? Nós somos extensões do Marcos. Sim. A gente pensa na metodologia dele. Né? Não, viu? O campus do financeiro estava jantando com a gente lá E assim, e o próprio Marcos fala isso. Sim. Tem coisa que a gente sabe muito mais do que ele. Sim. Porque é da nossa especialidade, é do nosso nicho. Sim, ali, né? Verdade. E aí, essa inteligência coletiva, ela vai se suportando, né? E dando esse olhar. E aí, voltando no Saramago, quando alguém sai de fora, e aí por isso que talvez essa pessoa foi pro Giants, porque ele percebeu que o que ele estava fazendo já não ia levar ele pro próximo nível. Perfeito. Né? Então, assim, o comportamento que você tem hoje foi o que te fez chegar até aqui. Sim. Só que para você ir para um outro, você tem que mudar comportamento. Tem que quebrar, né? Eu tô passando por um processo pessoal desse, Sim. né? Da minha parte física, que o Marcos fala muito disso. Sim. Vocês Giants fazem muito isso. Sim. Eu tô me inspirando muito em vocês. Porque o que me fez chegar até aqui não é. Então eu tenho que me educar para ir para outro nível. Eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de alguém que venha comigo. Então eu busquei isso. Perfeito. E dentro de empresa é a mesma coisa. E não é fácil, né? Não. É simples de entender, mas fácil, não é fácil. mais difícil Porque de fazer. Porque aí bate um comportamento, bate em resistência, né? E a educação sempre vai acontecer isso, né? Sim, sim. Eu falo muito para os mentores lá. O processo de mentoria é um processo de educação. Sim. E a mentoria, diferente da consultoria ou de uma imersão, ela tem um desafio muito maior. Porque na consultoria, o consultor vai lá, ele senta com o teu colaborador ou com você, ele vai fazendo junto com você. Sim. Ou até por você. Então, ele garante muito mais o resultado porque Sim. ele está fazendo. O mentor e o trainer, não. Ele está tentando te ensinar, te orientar a fazer. Então, o desafio é muito maior. Não sabe como foi a recepção, né? Não sabe como foi. E como é que chama essa educação? Que eu percebo, assim, o mercado de educação é um mercado muito... vamos pensar, né, nos grandes players aí. É um mercado que inspira muito porque ele é um mercado com uma margens de lucro boas, né? Escalável, né? Em vários formatos, né? Tem lançamento, tem perpétuo, tem... Só que eu percebo uma fome, uma sede, eu não sei se tem um nome específico, dessa educação, que é a educação do cara que teve a experiência, sabe assim? Não é uma educação mais de graduação, né? Sim. Ou só um board, tal, assim. Eu aprender com a Virgínia como estruturar uma metodologia, né? Ter essa visão. Eu aprender com o Marcos como ser um líder, vender e ter mais. Eu aprender com um médico que conseguiu escalar e se transformou em um dono de franquias, né? Como que chama? Porque isso tá uma grande febre, né? Até tendo uma discussão muito grande na educação, dizendo, para que fazer faculdade? Eu vou ter a prática e depois eu ensino alguém a fazer. Porque realmente eu fiz pós-graduação na FGV e eu fiz o acelerador empresarial. E de fato não é uma prova social só que você faz uma em 3 dias e outra em 2 anos, muito espaçado, muito cheio de técnicas e muito pouca prática. Sim. Então isso, eu percebo que é uma febre, faz sentido isso? Como que é? Faz. A primeira coisa que a gente precisa falar existe muita gente no mercado, desde da pandemia. Sim. Né? A pandemia, obviamente, foi um momento horrível que a gente passou, sim, mas em contrapartida, e eu acredito muito que tudo tem ônus e bônus na vida, em contrapartida veio essa parte da educação. Só que hoje a gente tem, e aí veio, né, todo mundo que faturou muito, tinha gente que já estava surfando na onda e sim, aproveitou. Dedicou, né? Falou, não estou fazendo nada, Mas a gente tem um problema muito grande hoje, que tem muita gente lendo livro e cuspindo curso online. Perfeito. Então eu li um livro, eu peguei aquele livro, montei 5, 7 aulinhas e tô vendendo e nunca vivenciei aquilo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que esse é um momento que tá acontecendo, que o consumidor desse tipo de produto, ele tá conseguindo separar bem.
Legal. Né? Quem tá ali, e aí não sei se a palavra certa é charlatão, mas Sim. é aquela pessoa assim que não teve experiência, que não teve resultado com aquilo, mas quer ensinar. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu acho que é isso que pega um pouco essa questão essa discussão de precisa ter faculdade ou não precisa ter. Até porque os cursos, os infoprodutos, eles podem ter reconhecimento do MEC, do Ministério do Trabalho. Legal. A partir de 16 horas de curso, o MEC já reconhece como uma extensão, até chegar na pós-graduação, que são 360 legal. horas. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí, outro cuidado que agora está sendo tomado muito pelos infoprodutores. Não é só gravar a aula e jogar lá a rodo. Sim. Precisa ter, então assim, eu já vi cursos que a pessoa faz uma entrega ao vivo, legal, de 3 horas para as pessoas, ela pega aquelas 3 horas de gravação e joga numa plataforma. Sim. Isso não é educação. Né? Então, ele tem que dividir as aulas. Então, no início o infoproduto tinha lá aulas de 3 horas, hoje as aulas são de 5, 10 minutos, mais cadenciadinhas ali. Pegou lá 2 horas e cadenciou. Então, eu acho que vem esse movimento muito forte de ter essa experiência de aprendizado. E aí é o nome que eu acho que está vindo agora. Então, a gente teve uma fase, uma onda, uma era ali pós-pandemia, de curso. Eu tô gravando aqui para poder soltar, porque eu tenho pressa, porque senão o cavalo arreado já passou. Exatamente. Aí veio depois. Aí quando terminou a pandemia, esses cursos voltaram a ser presenciais, porque estava todo mundo louco para fazer, né, presencial. E aí veio a experiência do cliente, né? Então eu tenho todos os mimos, eu tenho a decoração, eu tenho o coffee break, eu tenho toda aquela coisa que me encanta de experiência, o bom atendimento. E agora vem a experiência de aprendizado. Então eu não deixo mais de ter essa experiência do cliente, que é fundamental, e agora vem a experiência de aprendizado. Eu tenho que ter uma experiência de uma coisa que no dia seguinte eu consigo ter resultado real e concreto. E engraçado, né, Virginia, que já falei assim com varejo, já falei com multifranqueados e de fato no final o que se sustenta, independentemente de IA, de inteligência, quem estava falando muito que a educação também tem essa vertente muito forte, tem um facilitador aí, mas assim, a experiência do cliente em qualquer segmento que eu vou conversar aqui no podcast, que eu tenho esse privilégio, né, de conversar com muitas empresas de setores diferentes, tem um diferencial. Quem está tendo sucesso tem um diferencial na experiência do cliente, né? Geralmente quem tem o sucesso é quem faz uma pergunta ali final, na hora que o cliente passou pela sua experiência, né? Sim. Ele aprendeu a comprar de você, ele aprendeu a usar o que você vende, seja produto ou seja serviço. Sim. Porque se ele não aprendeu, ele não fica. Sim. Ele pode até ter comprado, mas ele não vai ficar. Pois né? E se ele não aprendeu a comprar de você, que é também um processo educacional, ele não vai comprar. Ou não então, recompra, assim, né? Aí a vida fica curta, né? Eu já vivenciei experiências maravilhosas de atendimento em loja e nananã, e não comprei. Não comprou. Né? E tô falando em loja de varejo, em curso, em qualquer coisa, em atendimento de médico, e que eu não comprei, porque eu não aprendi a comprar dele, ele não me educou para isso. É legal esse ponto, porque não é então só a experiência, né? Então, assim, eu acho que o produto, a qualidade, a entrega também tem que vir junto, né? Eu acho assim que hoje os empresários eles precisam pensar muito forte nesse braço educacional, que você pode criar se você faz uma coisa bem feita. A gente tem vindo com muitos giants me procurar para desenhar um método deles que eles querem ensinar como a clínica saiu de X para XY. E vários outros segmentos também, né? Eu já fiz consultoria de metodologia para agronegócio, para você ter uma ideia. Legal. Esse braço educacional, ok. Se você tem resultado forte, consolidado e prático, você tem a obrigação de ensinar outras pessoas, né? Você vai faturar mais, a pessoa vai aprender a fazer e faturar mais e todo mundo sai ganhando. E tem essa outra experiência de aprendizado que é do teu cliente realmente, que você tem que olhar, né? E que as pessoas estão tão preocupadas achando que educação é sala de aula, mentoria e consultoria, que eles não estão enxergando esse outro lado. Né? Precisa ter conteúdo, contexto e amarração, né? Porque realmente está todo mundo querendo. A gente vê muito ali nos Giants, né? Muita gente modelando, né? Muita gente, a gente já viu alguns assim que até bizarra imitação, né? E o Marcos é engraçado porque a gente conversa muito até pela questão de sócio, né? De investidor ali e a gente fala, pô, mas por que você não vai lá e, sei lá, notifica o cara, né? Assim,
Cara, assim, porque ele entende que é sustentar isso depois, né? Porque sempre sai na frente. Então, enquanto o cara tá copiando o acelerador empresarial, vocês estão criando mais 10 imersões, né? Então, a vida longa é diferente o desafio, né? Você pode explodir de alguma forma. Mas você sabe o que é gostoso isso? Quando eu entrei, eu ficava muito preocupada com isso, Sim. né? E às vezes eu mandava pro Marcos, fulano tá copiando a gente. Ele via. Se ele copia a gente, ele só nos ajuda a melhorar. Porque se ele está copiando, a gente precisa fazer melhor. E melhor, Sim. e melhor, ele e melhor. Ele me empurra a inovar, né? E é isso que a gente faz o tempo inteiro. Cada vez a gente vai melhorando, visto o último encontro Giants, né? Nossa, os últimos 2, vou ser bem sincero, assim, eu acho que tá superando. Eu falei até pro Diego, que a gente estava conversando hoje de manhã, que é o executivo ali de eventos, ele falou assim, cara, vocês estão fritos, porque assim, como é que supera? Sim. Você vai aumentando a régua do cliente, mas é um desafio mesmo, né? E é um desafio e é assim muito, tudo que você constrói dentro de uma empresa, ela não é feita só da tua cabeça. Sim. Você tem quantos colaboradores aqui hoje, você falou? 165. Tudo que acontece aqui dentro é fruto da mentalidade dessas 160 pessoas, 175 pessoas, e lá também. Sim. E se essas 175 pessoas elas vão melhorando, isso também melhora. Então, vou te dar um exemplo. No Encontro Giants de agosto do ano passado, eu não estava, porque eu estava vivendo um momento de vida pessoal, né, dolorido, que foi a perda da minha mãe. E todo o meu processo, que foi... O luto é um processo educacional para você entender como é que você vai seguir de novo. Exatamente. Ele teve um respeito muito forte do Grupo Acelerador. Do Marcos, principalmente, mandava mensagem todo dia. E eu saí desse processo muito melhor. Muito melhor do que eu entrei. E sair, depois que você passa, não sei se você já passou, mas quando você passa por um processo de luto, se você nunca vai passar por ele sempre vai existir, né? Mas você chega num ponto que você fala, eu tenho que honrar a vida daquela pessoa, e eu fico melhor. Então, dentro da construção do Encontro Giants, a minha participação aqui, que é um grão de areia, a participação de todos os outros, ela ficou muito melhor. Eu fiquei muito mais criativa, eu fiquei com muito mais sangue no olho. Por quê? Agora eu tenho um objetivo de honrar a vida de uma outra pessoa. Legal, não que eu não tivesse, não que eu não fosse boa, mas isso também é processo de melhoria. A Virgínia está muito melhor. Sim. O Marcos me levou para Disney, fez parte do meu PDI isso. Sim. O que eu vi lá na Disney, o que o próprio Diego, que estava lá também, viu na Disney, deixou a gente melhor. Sim. Então, quanto mais você vai educando o teu colaborador... Volta a educação, né? O plano que ele tem para vocês. Vai melhorar a tua entrega no final das contas. Então, e alta performance, né? Assim, performance. Cara, para chegar num nível que você espera do colaborador, se você não investir na educação dele... Então, não tem por onde mais você, empresário, não pensar em educação. Então, assim, eu acho que se o empresário pensa que tudo que ele faz para a empresa dele ou para a mentoria que ele dá é educação e para a vida dele é educação, não tem como você não explodir. Né? A gente não tem o onboard de um dia no Encontro Giants à toa. Sim. O que é aquilo? A gente está ensinando vocês a usarem o Giants. O Marcos fica um dia inteiro com os novos membros Giants para ensinar a usar o onboarding. Cara, né? O Giants. É impressionante mesmo. Então, porque assim, é cansativo, né? Parece que aquilo é simples. Não, é mais um dia de palco, é um dia inteiro. É muito cansativo, cansativo, exatamente. E a gente fez uma mudança recente agora. Antigamente, o onboard dos novos Giants era só uma manhã. Sim. Só que a gente percebeu que vocês não estavam aprendendo a usar. Dobrou a carga horária. A gente aumentou, a gente colocou um dia inteiro porque a gente colocou mais coisa. Sim, o repete, talvez alguma coisa. Porque se você não usa direito, você não tem resultado. Sim. Não é bom pra ninguém isso, sim, né? Então a gente melhorou. Não, que legal. E assim, eu acho que tudo isso... Eu vi uma frase, eu não sei como que ela constrói, mas a ideia dela é o seguinte: quando uma empresa ela escolhe investir nos colaboradores com educação, ela não tem outra alternativa a não ser crescer. Assim, imagina, eu tô lá, ou o Marcos está lá investindo na Virgínia, investindo toda a equipe de executivos, e fala, mas pensando bem, agora eu pretendo o ano que vem não crescer, porque eu tô tirando um ano sabático. Fala assim, você não tem mais esse direito. Fala assim, então você tem um PDI, você tem um PDL, você tem um programa, uma trilha de desenvolvimento dos colaboradores. Cara, você fez um compromisso de crescer. Sim. E aí, sabe o que é o mais legal de tudo? É que o empresário, quando ele está nesse movimento, ele não precisa mais fazer muita coisa.
eu tava assim, quando eu cheguei, eu falava assim, gente, que bizarro que é esse crescimento que os Giants têm, sabe? Tipo, 800% de crescimento, 300%. O que acontece? E aí vamos voltar aqui, tô falando isso, porque vamos voltar pra educação. O Giants, ele vem em várias frentes. Sim. Ele vem com a mentalidade de vocês dentro do Encontro Giants, dentro dentro do Mastermind que existe dentro do Giants, que é educação. A gente está mudando a mentalidade de vocês. A gente vem com as imersões. Então, imersões online, as imersões online são riquíssimas, porque nós estamos treinando para vocês. Impressionante, o impacto dela é impressionante. E nós vamos com o processo de mentoria. Então, na realidade, os entregáveis do Giants, todos eles são educação. Com certeza. E assim, na verdade, meio que como se eu falasse 360 graus, porque quando a gente percebe ali, é muito difícil só o empresário ser treinado. Porque aí ele vai ter uma dificuldade absurda em passar aquilo sozinho, né? Então você inclui mentoria, inclui os on-lives, inclui as pessoas que a gente leva nas mais especialistas ali, nas imersões. Então quando você olha, fala assim, cara, como que eu faria tudo isso sozinho? Né? E tem a ver com um processo complexo né, que vocês cuidam disso por nós, é um processo complexo de treinamento empresarial, né, de faculdade empresarial ali. Entendeu? Não deixa de ser, né? É um processo de educação, ele acaba. O que a gente cria lá é uma faculdade. É uma faculdade corporativa. Eu falo isso pro Marcos. A gente tem uma faculdade corporativa aqui dentro. Virgínia, tem uma história que eu acho muito engraçada, até pra gente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não sei como é que você vai resumir. Mas não tem como, assim, foi um marco pra mim, foi muito engraçado. E a gente estava no Encontro Giants, né? Até falei nos bastidores, cara, vou ter que falar isso, não tem jeito, Virgínia, você vai precisar falar alguma coisa disso. E a gente estava ali nos 20 homens, eu acho que tinha uns 18, eu acho que 90% era homem. E aí você passou para falar tchau, aí não sei por que cargas d'água você começou a falar do ciclo menstrual da mulher e como gerir, como entender isso, que é importante para a produtividade e tal. Cara, daqui a pouco aqueles 20 homens estavam assim, quase em pé do seu lado, assim, você salvou 14 casamentos, como que eu não tinha percebido isso? Aquele dia foi muito legal. Dá uma brifada, assim, naquilo que a gente ficou meio que... Dali surgiu a mentoria do vinho, né? Então, Pós-Encontro Giants. Eu falei, cara, aquilo ali é fenomenal para que os homens e as próprias mulheres também entendam, né? Aquilo partiu muito da minha autoeducação, né? Eu tinha uma TPM terrível. E aí vamos falar de novo, mulher e homem é diferente. Sim. A produtividade da mulher e do homem é diferente. E a mulher precisa se entender para poder entregar cada vez mais. E aí a gente estava sendo ali conversando e o ciclo feminino ele passa por 4 fases. Né? E aí vou tentar aqui resumir rapidinho aqui, porque eu acho que isso é importante para as mulheres entenderem e para os homens entenderem também. Como é que eles se educam, né? Sim, lógico. Então a mulher passa pela fase ali, que é a fase da menstruação, que é uma fase introspectiva, em que eu tenho capacidades incríveis ali de criar. Então eu uso essa fase para criar ideias novas para as imersões. Legal. Então toda vez que eu estou menstruada, eu sento com os meus post-its e começo a pensar, a olhar para cronograma para poder criar. Depois a gente tem a fase que é uma fase mais dinâmica, né? Eu saí daquele ciclo, estou entrando numa fase que eu estou pré-ovulando, então eu me sinto muito mais magra porque eu não estou inchada mais, eu me sinto mais bonita, eu falo melhor. Então essa é uma fase que eu vendo melhor, né? Eu entrego, eu converso melhor, inclusive eu estou nessa fase falando aqui agora com você. A minha comunicação está muito melhor. Depois a gente entra numa fase de expressão, porque eu estou ovulando, então eu estou me preparando enquanto mulher para gerar uma vida nova. Então eu estou muito mais amorosa. Aqui eu consigo, é o momento que a mulher pode dar feedback para marido, né? Esse é o momento, e aí foi que eu brinquei com eles, né? Que eles falaram que eu salvei os casamentos. É nesse período que você tem DR com a sua esposa ou esposa com o marido. Que vai ter uma sensibilidade melhor. Que vai ter sensibilidade, ela vai acolher, ou ela vai saber falar melhor com você. Se ela está muito chateada com alguma coisa, ela vai saber falar com mais amor. Então, assim, esse é o momento do mês ali para levar para jantar realmente, para conversar, tudo. E também para fazer outras coisas ali, se a mulher também foi empresária, né? E depois a gente entra na TPM. E a minha TPM era terrível, e foi por isso que eu fui estudar isso, foi por isso que eu fui me autoeducar nisso. Legal. Né? Era terrível, já perdi relacionamentos, enfim, por causa de TPM. E hoje, a TPM ela tem uma característica muito forte, que ela é uma fase criativa. Olha. Né? E todo mundo fala assim, mas como assim criativa? A gente cria coisa na cabeça da gente que não existe. Né? Então, assim, a gente arruma problema pra gente, ao invés de resolver problema.
Sim. Então, se a gente consegue canalizar isso, e aí vocês, homens que estão me assistindo Sim. aí, se você conseguir conduzir a sua esposa, né, nessas 4 fases e entender como é essa mulher, não à toa existe uma música, né, Mulher de Fases, Sim. é conseguir esse ciclo que a mulher passa, o relacionamento é muito melhor. Né? A mulher consegue estar muito melhor. E eu só consegui isso, se eu não tivesse entendido disso, eu não estaria aqui onde estou hoje. É impressionante mesmo, porque bate, né? Assim, a gente totalmente fora do assunto, né? Nem tem essa sensibilidade, porque não sente, né? E aí, assim, eu vi que você tem muita mulher trabalhando aqui. Eu acho que é 80%. Então, eu vi que tem, e assim, tem muitas empresas que trabalham com 80%, 90% de mulheres. Loja tem muita mulher trabalhando. E você, de repente, adaptar a sua gestão para essas... Para isso. Né, um momento de feedback, um momento até porque o ciclo feminino, ele se alinha. Né? Eu brinco que eu vou ter que ter uma conversa com Deus para poder. Porque um bando de mulher em TPM junta pode dar problema, né? Mas isso é fisiológico, né? Lá de trás é histórico isso, para que todas tivessem a mesma chance de atrair o macho. Né? Então todas têm que estar ovulando junto por causa de feromônio, aí é histórico e fisiológico isso, né? Por isso que tem esse alinhamento que realmente existe. Então, mas agora que a gente não está mais brigando na selva, a gente faz o que com isso? Sim. Né? Então a gente precisa se entender para usar as capacidades que a gente tem, né? Cara, e fica essa dica para os empresários, como tem conhecimento que pode te ajudar na gestão, né, que consequentemente em casa a gente não consegue desligar as fases aí também quando está entrando no trabalho ou entrando em casa, que podem te ajudar também na gestão, nos relacionamentos como um todo, né? Não só no de casa, mas aqui. Porque eu falei, olha, a Virgínia, gente, ela teria que ter uns 4 episódios, tipo lançamento do Netflix, porque é dá pra gente falar sobre liderança e caminho de Santiago de Compostela, que eu caminhei, eu andei 800 quilômetros, né, em 30 dias, então foi... Caracolas! Foi muito maravilhoso, assim, tudo que eu aprendi lá sobre ser uma pessoa melhor, ser uma empresária melhor, porque eu também tenho um CNPJ, né? Sim. Ser uma líder melhor, né? Todos os meus papéis, eu fiquei muito melhor depois disso. Isso são as nossas experiências, né? Todo quilômetro rodado, se não foram poucos, né? Eles só somam na nossa vida. E aí, assim, isso é muito importante que você falou. Porque você falou em algum momento aí das pessoas copiando o Marcos. E é isso que eu fico mais louca, sabe, nisso. Que eu tenho trabalhado, eu vou trabalhar cada vez mais o meu Instagram para isso. Por quê? As suas experiências, eu posso ter lido os mesmos 10 livros que você. Sim. A gente leu, a gente pode ter feito a mesma faculdade junto, mas o que eu sou, a forma como eu ensino, o que eu passo, ninguém mais faz. Porque eu sou única, as minhas experiências, o significado que eu dei para aquele livro, juntando, eu sou única. Então, assim, não precisa copiar o Marcos, não precisa. Se você entende de gestão, se você é um bom gestor, a gente vai achar o teu método autêntico para fazer isso. Perfeito. Né? Então, você tem uma autenticidade e é isso que eu tiro de cada trainer. Qual é a tua autenticidade? Eu não quero saber encontrar se ela, tem né? O guru do gestão de pessoas. Eu quero saber como é que você vivenciou tudo isso, o que você aprendeu e como você vai ensinar. E a gente vê esses grandes cases que estão com sucesso, eles todos, sem exceção, têm uma autenticidade muito forte. Muito. Né? Não é assim? Muito. Não, você pode ver, quem está no topo, quem realmente chegou no topo é porque tem autenticidade. É impressionante. Né? Os que estão ali tentando, nadando para poder tentar, eles precisam saber que eles são um peixe diferente no mar. Sim. Não é mais um bando igual. Sim. Não é só mais um. Você tem uma autenticidade e aí as pessoas vão se conectar com você e por isso que eles falam tanto hoje que você tem que gerar conexão. Sim. Porque elas não vão comprar mais de você porque você vende um bom curso de gestão financeira, não é isso. Elas vão comprar de você porque você é autêntico, porque as experiências que você teve tocam a experiência delas. Perfeito. Ótimo. Então, assim, parem de copiar, por favor. Encontrem a autenticidade dentro de vocês. Nossa, exatamente. Virgínia, deixa um recado final aí. O que você pode contar que foi uma virada de chave ou um mantra que você siga
para que os empresários né, se motivem e saiam aqui com alto astral para sair correndo atrás dos objetivos aí? A maior virada de chave da minha vida foi o Caminho de Santiago de Compostela, né? Até porque eu cheguei nele por causa de uma perda auditiva, porque eu não estava feliz mais com o que eu estava fazendo. E passar por aquele processo, e aí você não precisa ir lá caminhar 800 quilômetros para passar por isso também, mas foi uma jornada de olhar para mim. E tudo que a gente falou aqui, nada vai funcionar se você não olhar para dentro. Perfeito. Né? A gente expande de dentro para fora. E se o que está dentro ele não estiver bom, você não vai expandir coisa boa. E aí, quando você fala assim, o Marco, que a pessoa falou assim, o Marcos é muito novo, aquele moleque. Só que o Marcos começou muito cedo. Né? O Marcos começou esse processo que eu vivenciei no Caminho de Santiago, o Marcos começou lá atrás, com 17 anos de idade. Sim. Então, o Marcos errou muito lá atrás para conseguir estar acertando hoje tão novo. Sim. E se você não olha para dentro, você não vai conseguir expandir coisa boa. Legal. Se você não tem autoeducação, você não vai conseguir educar da forma correta, né? Então, isso é um ponto. Tem uma frase de uma música do Caetano Veloso que eu gosto muito, que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, se você não tem a autoconsciência, o respeito por você, né, de que você não é o fodão ou a fodona, você tem dores, você tem problemas, e aí, assim, tem muita gente falando sobre crenças, né? Mas a gente tem. E a gente tem que resolver. E quando a gente não tiver mais, talvez a gente não esteja aqui mais, porque a gente está aqui para evoluir. Perfeito. Então, só que você também tem muita luz, você também tem muita coisa boa. E essa juntação, essa combinação é que faz você ser tão único e autêntico. Perfeito. Então, assim, a minha mensagem final aqui é: encontre isso. Encontre o que te faz ser um líder melhor, encontre o que te faz ser um empresário melhor e transforma isso numa expansão que vai tocar a vida de outras pessoas. Perfeito. Né? Porque se você expande, as pessoas expandem, e aí é uma pedra que é jogada num lago, e aquilo vai expandindo, e aí a gente acelera o Brasil. Né? É isso aí. Né? Que lindo, que lindo. E sabe o que eu percebi desse ponto que você falou? E a gente teve uma palestra, né, do Murilo Gans. Murilo Gans. E ele falou muito do momento do silêncio, que o silêncio está no presente. Né? O silêncio está no presente. E eu acho que caminhadas iguais a essa, como caminhadas iguais ao Legendário, nada mais do que faz você, te exige esse exercício do silêncio. Sim. Né? E ele falou até, que é muito, né, aquele jeitão dele, que o silêncio e o presente é o amor. Né? Então, de certa forma, te abre para você enxergar para dentro, né? Exatamente. Né? Conseguir fazer esse exercício de olhar para dentro. E assim, e ele fala muito, ele ensina muito na peça dele sobre meditação. Sim. Né? E ensinaram errado a gente a fazer meditação. A meditação não é aquele negócio que você fica com a mãozinha aqui, pensando, e abraça a árvore. Não é isso. Você pode fazer dentro da sua mesa de trabalho. A meditação nada mais é do que você parar, respirar, alinhar as emoções do seu corpo, a sua fisiologia, parar o barulho externo, para que você possa tomar uma decisão melhor. Eu tenho que fazer uma fusão, eu tenho que comprar uma casa nova, eu tenho que aumentar um salário. Tira tudo que está acontecendo aqui para você tomar uma decisão mais centrada. O problema é que hoje a gente está tomando decisão enquanto a gente está respondendo o WhatsApp. E ele falou, o passado é barulhento e o futuro mais barulhento ainda. Exatamente. Né? Então, assim, você precisa tá no presente e respirar. Presente. E aí você falou do movimento Legendários, que nada... Por que você acha que Pablo Marçal, Marcos Paulo, Cacá Diniz, Marcos Marques foram fazer esse movimento? Porque eles também buscam o tempo inteiro melhorar. E eles sabem que eles não vão melhorar se eles não expandirem a partir de dentro. Perfeito. Né? Então você não precisa fazer Legendário se você não concorda com o movimento. Não é isso que eu tô falando. Acha alguma coisa, acha o jeito, o teu método de se autoeducar. Né? Perfeito. Virgínia, obrigado. Passou voando. Passou voando e a gente vai ter que procurar uma próxima agenda. Vamos. Pra gente conseguir marcar uma honra tá aqui. Que isso, imagina. Eu espero de coração que eu tenha contribuído, que eu tenha expandido aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho e que contribua com você e com sua audiência, né? Mas muito, muito. Me parabéns pela pessoa que você é, a simpatia que você é, o trabalho que você faz. Eu sou fã demais mesmo daquilo que você entrega, daquilo tudo que você está produzindo. E pra gente também, né? Como um cliente também do acelerador do Giants. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Pessoal, até a próxima.